Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler aos Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Amado Criador, sabemos que a sua palavra é rica em todos os sentidos. E nós queremos aproveitar tudo que ela tem para nos instruir. Conceda-nos neste momento a bênção desta revelação, desta luz, para que possamos não apenas ter a letra, ler, ouvir, mas viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Uma só liderança. Muito bem, muito bem. Pensando nisso, nesta liderança, uma só liderança, que todos nós devemos reconhecer, e temos falado sobre isso e vamos continuar mais um pouco dando uma luz a mais sobre este assunto que é conhecido por todos nós. Muitas vezes conhecemos, mas não obedecemos. Temos a letra, mas não temos a vida da letra. Somos crentes, mas não temos a vida do crente. Dizemos que somos de Deus, mas não temos a vida de Deus. Então, mas eu quero pensar mais sobre a parte espiritual. Estava vendo isto, uma só liderança. Em todos os sentidos, nós temos pregado pelo profeta que desde o princípio houve uma liderança. Deus colocou a liderança nas mãos de uma pessoa. Adão é quem tinha liderança. E mesmo Eva estando com ele, era ele quem tinha a liderança, mesmo sendo coigual antes do pecado. Eles eram coigual. Adão não era senhor de Eva. Adão não mandava, porque ainda não havia caído em pecado. Então eles podiam juntos observar a grandeza de Deus. Mas a liderança, a gente não lê assim, Eva deu nome aos animais. É Adão quem deu nome aos animais. A liderança estava desde o princípio nas mãos de um homem, mesmo Deus sabendo que ele ia falhar. A fraqueza dos que não conseguem ver a predestinação é que eles não conseguem ver que esse
mesmo Deus, que tudo sabe, Ele colocou o homem no jardim do Éden, mesmo sabendo que o homem ia pecar, porque Deus tinha que expressar seus atributos de curador, de salvador. E como expressar o atributo se não tem ninguém doente, se não tem ninguém perdido? E ele, sendo Deus, não podia forçar a queda. Então os colocou no livre-arbítrio, na sua capacidade própria de escolha. Ninguém vai para o inferno dizendo, Deus me mandou para o inferno. Não, fui para o inferno porque eu quis ir para o inferno. Porque Deus me deu livre-arbítrio. Eu posso escolher o céu. Adão podia ter escolhido obedecer a Deus. Deus diz, não faça, ele não fazia. E ele estando ali no livre-arbítrio, o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus e ouviu a esposa. A mulher podia ter obedecido a Deus. Estava no livre-arbítrio. Mas, ao invés de obedecer a Deus e ouvir a Deus, ela ouviu a serpente, a Satanás. E depois não vai culpar Deus. Tem hora que você não pode culpar nem Satanás. Tem hora que Satanás deve fazer assim, olha, essa vivacidade que você tem, eu estou aprendendo com você. O povo de hoje é tão terrível e põe toda a culpa até no diabo, né? Enquanto que eles é que foram feitos de livre-arbítrio e é eles que escolhem fazer o bem ou o mal. Se você quiser beber, fumar, adulterar, você faz. É livre-arbítrio. Por que você não faz? Porque você escolheu não beber, não fumar, não adulterar. Você escolheu. É uma escolha que você faz. E Deus está te ajudando nessa escolha. Deus não pode te ajudar na escolha de fumar, de beber, de adulterar. Ele vai te ajudar na escolha de não fumar, de não beber, de não adulterar e assim por diante. Ele vai te ajudar nisto. Então, ninguém deve culpar, pois hoje não se culpa a Eva mais, não se culpa o Adão, se culpa você, se culpa eu. É nós que temos que dizer, eu sou culpado. A mesma desobediência e irreverência que teve Eva para com Adão, tem também todas as mulheres até agora. Não tem diferença. O mesmo que fez Adão, tem feito todos os homens até hoje. Só quem veio para nos redimir que não fez. Mas todos os homens fizeram a mesma coisa. Então não se pode culpar lá atrás. Você tem que puxar a culpa sobre você. Eu sou culpado do que acontece na minha vida, no meu lar. Eu sou culpado do que acontece na igreja. O indivíduo tem que pensar nisso. Agora você prega, como diz o irmão Brana, pregou, depois chegava em casa, medo, tinha mais irmãs do cabelo cortado. Então, Bill, para de pregar. Diz, não, tem que ter uma voz contra isto, e esta será a minha, até o fim. E ele está pregando no Tabernáculo Brana. Sempre, porque o mal persegue quem tem mais luz. Quanto mais você sabe de Deus, mais do diabo tem para te perseguir. Quanto menos você sabe de Deus, menos do diabo tem. Essa era que nós vivemos já é chamado século das luzes. Agora pensa bem, é onde tem mais trevas. Quanto mais luz você sabe que existe no palavreado mundano, que a luz que eles diz é a ciência, é o conhecimento que o povo tem, mas lhe falta revelação. Então, são piores. Por isso, cada um de nós, você diz, mas antes de eu conhecer essa mensagem,
eu não era tão problemático como eu sou. E você vai ter que admitir. Por quê? Porque você, antes de conhecer essa mensagem, você não sabia isso também. Então, se você sabe aqui mais, você tem que ter mais coisa para te prejudicar. E aquelas mais coisas que vão te prejudicar, vão te desabonar. Elas vão dizer para você, ó, você não está com nada. Você vai na igreja, mas sempre você está em problema. Você ouve e não conserta. Isso é constantemente. Por isso as pessoas sentem-se reprovadas. Mas elas têm que saber que conhece mais coisas. Você tem muito mais tentação hoje do que antes. Por quê? Seus olhos abriram. Agora, não pense, os olhos abriu para Deus. Sim, mas quando os seus olhos abrem para o bem, você vê mais mal. Então você é mais prejudicada, mais prejudicado, mais tentado, porque você tem mais luz. Um povo como nós, devemos tratar tanto com Deus como Satanás, sabendo o que está acontecendo. Não vou me autocondenar, eu já não presto, não vou mais na igreja, não vou servir mais a Deus, não vou me autocondenar. Não, eu sei que tem minhas lutas e vou ter, e se eu tenho mais luz da mensagem que eu não tinha 20 anos atrás, eu tenho que ter mais tentação. Quanto mais luz tem, mais tentação tem. Se você notar, quanto mais luz a ciência teve, mais luz da palavra veio para nós. Se não tivesse uma ciência avançada, não teríamos um Brana, um profeta. Por que temos um profeta? Porque a ciência evoluiu. E se a ciência evoluiu, tem que ter o lado espiritual também para cobrir aquilo. Aquilo que não tínhamos, temos. Quer dizer, 100 anos para cá tem rádio, tem televisão, e telefone com a maior facilidade. A maior facilidade de comunicação que existe é no nosso tempo. Lá no tempo de Noé, haviam coisas grandes, não eram como as nossas. Haviam coisas grandes. Irmão Brana disse que a química embalsamante daquele tempo durava 4.000 anos. E a nossa não consegue. Entende? A nossa não consegue. Então, eles tinham coisas que nós não temos, e nós temos coisas aqui que eles não tinham lá. Mas é a ciência evoluindo. Não tem que ser do mesmo jeito. Certo? Agora, casamento e divórcio foi estabelecido. Na Bíblia foi estabelecido. Os dias de Noé, os dias de Ló, foi estabelecido casamento, divórcio e homossexualismo. Isso está estabelecido na Bíblia. Que tinha lá e tem aqui. Mas não é porque tinha lá e tinha aqui, que aqui tem celular e lá tinha celular. A gente não tem que pensar assim. Certo? Você tem que pensar no que a Bíblia mostra. O que tinha lá e o que tem aqui. As outras coisas é a ciência aumentando também de um outro lado, outro prisma da vida, para você tomar conhecimento e logo em seguida ser julgado, porque ao mesmo tempo que vem grandes coisas naturais da ciência, tem grandes coisas espirituais de Deus. Se não tivéssemos o homem lutado para ir à lua, não teríamos Brana para chegar aos selos. Porque o homem da lua, o homem entrando na nave, fala exatamente do crente entrando em Cristo. E Cristo é os selos. O homem entrando em Cristo. Então, esse é o lado espiritual. E o homem entrando na nave para ir na lua. Agora, o homem entrando em Cristo para ir na glória. E para ser arrebatado, para conhecer os selos. Porque Cristo é os selos. Isto é, o homem entrando aos selos. Que é entrando em Cristo. Amém? Bom, é apenas uma explicação que a gente dá no momento, tentando te ajudar em alguma coisa. Mas a mensagem do irmão Brana, Cristo é o mistério de Deus revelado,
eu vou falar aqui em alguns parágrafos, 519 até 523, e mais alguns parágrafos, mas só para você notar a parte superficial. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra. A mulher não deveria reconhecer nenhuma outra liderança, senão o marido. Isso aí estão nos animais. Tem as lideranças do terreiro, o galo, do pasto, o boi. E é reconhecida aquela liderança. O outro não entra ali, porque briga mesmo. Ele luta, porque ele é o líder do terreno, ele é o líder do campo, do pasto. E a gente tem que ver que é um líder do lar. Agora, o líder do lar não pode ser um mulo, como o mulo do pasto, sem entendimento. Porque ele é um líder de uma mulher que tem entendimento. Então, ele tem que ser um líder que tem entendimento. Ele é o líder de uma mulher que tem sentimentos. Então, ele deve ser um líder que tenha sentimentos. Mas isto vai acompanhando. É um cabeça. Nunca foi colocada a mulher como cabeça, senão na era em que vivemos. Porque ela se torna coigual com o homem, e isso está mostrando também para nós, que está vindo um reino, onde o homem não liderará a mulher, ele não vai ser cabeça dela. No milênio, o marido não vai ser cabeça da mulher. Eles são coigual. Porque o milênio é o retrato exato do que foi lá atrás, o Éden. Antes do pecado. E só vai para o milênio quem já terminou com a vida do pecado. Foi por isso que Cristo veio, para derramar seu sangue, para redimir o homem e a mulher, ao ponto de levá-los à condição original, para eles poderem estar no milênio, cumprindo os 1000 anos que Adão e Eva não pôde ficar no milênio e foi expulso. Mas Cristo e a esposa estará no milênio. Mas todos nós temos que entender que o que está acontecendo aqui, irmão Brando diz aqui nesta mensagem, o que você pensa? No milênio vamos ter carros, aviões? Por que que aqui tem? Porque isso também está mostrando que a rapidez, do outro lado, que não vai precisar de carro. No milênio precisa de carro, não precisa de avião. Quem tem um corpo mudado, um corpo transformado, não precisa de carro, não precisa de avião, não há parede para ele. O próprio Cristo entrou no cenáculo e eles deviam pensar, como que ele entrou aqui? Está tudo fechado. E ele apareceu lá dentro. Isso mostra o corpo que vamos ter após no milênio, após esse período mortal. Vamos entrar a um corpo glorificado, que não precisa ter preocupação de paredes, de carros para viajar, de acidentes, de aviões, porque nós voaremos à força do pensamento. Eu já pensei lá na Itália, já pensei lá na Rússia, já pensei lá no Japão. Já fui lá. Você já pensou nisso? Para que um carro? Não tem nada que corre mais do que isso. É o que Deus tem dado ao homem e está restituindo ao homem na forma de perfeição. Porque o que nós precisamos é chegar à perfeição cristã, sabendo que Cristo é que é perfeito, nós não somos. A vida inteira nós não vamos ser perfeitos. Até na hora do rapto. A nossa perfeição é Cristo, não somos nós.
Irmão Branham diz, não é a igreja perfeita, é o Deus perfeito nesta igreja. Então, esse Deus perfeito faz a igreja perfeita. Mas ela em si não é perfeita. O homem em si não é perfeito. Ele busca a perfeição. Ele não é perfeito em si. E a perfeição é Cristo. Por isso, quando Cristo entra no homem, ele é perfeito. É Cristo no homem. Amém? Cristo entrando no homem. Ele já nasceu de novo. Cristo pode expor sua vida, seus pensamentos, suas ações. Pode colocar suas palavras. Tudo naquele homem, naquela mulher. Por quê? Nascer de novo, nascer de Cristo. É uma vida de Cristo. Como você nasceu aqui no mundo, tem uma vida natural mortal. Quando você nasce de Cristo, você tem uma vida espiritual eterna. Amém. A liderança diz aqui, ó, porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra. Cristo é a palavra. Cristo é a cabeça. Está entendendo? Isso aqui é São João capítulo 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é a cabeça. Ele é a palavra, mas uma só liderança. Uma só liderança. Portanto, denominações, santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança que é Cristo. Você vai pensar assim, santos pastores, é esterco. Uma só liderança é Cristo. Só que Cristo não pode liderar se não estiver em alguém. Cristo é o que lidera. Uma só liderança, Cristo. Mas o que é Cristo? A palavra ungida da hora. Cristo é a palavra ungida da hora que você vive. E Cristo vai ser o líder, é o líder, está liderando através de alguém. Temos que sempre pensar nisto. Deus liderou nos dias de Noé através de quem? Noé. Quem não ouviu Noé morreu. Nos dias de Moisés, quem era o líder? Tinha Josué, mas Josué não era o líder, era Moisés. Era dias de Moisés. Moisés era o líder. Coré, Datã e Abirão queriam serem líderes, porque usufruíram do nascimento dentro de uma tribo de liderança, de sacerdócio. Queria ser líder, mas não podiam ser, porque tinha um líder. Deus governa seu povo com um líder. Uma só liderança. E todos que fizeram o contrário, a terra os tragou. Eles pereceram. Porque Deus não tem dois líderes ao mesmo tempo. Se ele tem dois, um vai morrer para o outro entrar em cena. Era como no tempo de Moisés. Era um só. Mas Deus tinha em vista, Moisés representa Jesus. Josué representa o Espírito Santo. Então Deus já tinha em mente, Moisés tem que morrer. Para que Josué, que é o Espírito Santo, possa entrar no povo, entrar na igreja, liderar. Um tem que morrer. E assim foi o próprio Deus veio nesta condição. De espírito se tornou homem para ser um líder como homem. Jesus Cristo, o único líder. Daqui a pouco ele morre. E a liderança foi para ele outra vez. Só que agora ele estava em forma de espírito. Agora ele estava em espírito para liderar. E a liderança estava num homem justo antes. O homem Deus, o homem perfeito, o homem nascido por obra do Espírito Santo, Jesus Cristo. E agora, após Jesus partir, a liderança é do Espírito Santo, mas vem num homem falho,
no homem que fracassou diante do Sinédrio, não conseguiu manter sua vida cristã diante do povo. E irmão Branham ensina isso: você não pode ser um cristão sem receber o Espírito Santo. Pedro não conseguiu sem receber o Espírito Santo. Mas pega Pedro depois do Pentecostes para você ver. Faz ele errar para você ver. Não conseguiram fazer Pedro errar. Mas antes do Pentecostes, conseguiram. Esse é o crente. É o crente antes do batismo com o Espírito Santo. É um Pedrão. Brigador. Lutador. Defensor de humanos. Isso aí sempre tem. Você tem irmão que te defende, irmã que te defende, as pedras, né? Então é um monte de gente para te defender e você fica inchado. Oh, alguém me defende. Não, ele ainda é Pedro, ele vai ter que morrer. Ele vai ter que morrer. Ele vai ter que aprender, ele vai ter que receber o Espírito Santo para ele parar de cortar a orelha dos outros por minha causa. É aqueles que cuidam de Jesus, que cuidava de Brana, que cuida de João e corta a orelha de qualquer um. Mas é o Pedrão ainda. É o Pedrão. Não vai adiantar. Você tem que ir ao Pentecoste. Você tem que receber o Espírito Santo. Nós temos que estar juntos no mesmo cenáculo. Para Deus poder entrar em cena e mudar a nossa natureza. Para que Ele possa ser o cabeça, que Ele possa nos dominar. Amém. Essas coisas são tão boas. E, se as pessoas pudessem aprender. Né? Se as pessoas pudessem aprender. Mas é uma só liderança. Há uma só liderança que é Cristo. O corpo somente reconhece uma só coisa, a palavra. A mulher deve reconhecer uma só liderança, seu marido. O marido morreu, é Deus. A moça tem uma liderança, o pai e a mãe. Depois ela vai ter o marido. A experiência que ela tem que passar não é fácil. Por isso, a igreja deve estar gerando homens e mulheres, moços e moças, mas que tenham capacidade de respeitar o sentimento um do outro. Para poder ser líder, você não pode ser um líder sem sentimento. Você tem que sentir a culpa dos outros. Você tem que sentir o erro dos outros. Porque senão você julga tudo pela sua própria santidade, pelo seu ponto alto. Mas você tem que julgar as pessoas pelo seu ponto fraco. Olhe em você, qual é o seu ponto fraco? Julga seu próximo. Pelo seu ponto fraco. Ah, eu sei os selos, conheço os trovões. Espera lá. Mas lá no seu trabalho, como é que você fica com aquelas jezabelinas que aparecem? Engasga. Então julga as pessoas por aquele ponto fraco seu que você tem que lutar o dia inteiro. Para crer nos trovões não tem que lutar. Você já foi feito para isso. Agora você tem uma natureza humana, uma carne, e essa carne, ela tem uma luta aqui embaixo, porque é carne com carne. E logo você tem o Espírito Santo, que é o Cristo, liderando você, dentro de você, operando. Então você tem que respeitar um ou outro, respeitar a liderança, que cada pessoa tem que respeitar. Os membros vêm aqui, tem que respeitar a liderança dos diáconos. Os diáconos, por sua vez, respeitam a liderança pastoral. Nós temos que respeitar um outro. Aquele é seu trabalho. O diácono não tem que perguntar para o pastor, eu tenho que pedir para aquela pessoa calar a boca dentro da igreja? Não, ele não tem que falar com o pastor. Ele é uma liderança. Ele tem a liderança de ir lá naquela pessoa, naquele irmão, e pedir por favor. Isso é saber tratar. Pedir por favor, esse local nós não conversamos, nós não negociamos aqui dentro. Então, é a liderança diaconal,
Eles têm que saber conversar com as pessoas, saber fazer o seu tratamento com as pessoas. Eles têm que ter sentimento. Por isso é bom um diácono que tenha filhos arteiros, porque o diácono que tem filhos santos, ele vai julgar os filhos arteiros dos outros pelo filho santo dele. Aí ele mata. Aí aqueles filhos dos outros não prestam e ele é o bom pai. Por que Samuel tinha que ter filhos rebeldes? Por que Brana teve que ter filho rebelde? Por que Osmar tem que ter filho rebelde? Para poder saber julgar os outros. Há alguma recompensa nos filhos de Samuel, nos filhos de Brana, nos filhos de Osmar? Não sei. Mas que está para isso, está. Para poder julgar o filho dos outros no ponto fraco que você tem em casa. As falhas que você tem nos seus filhos. Senão vai chegar e cortar a orelha do outro mesmo. Já corta. Não, Pedro não tinha nada. Foi, vou defender o mestre, me sacou da espada e cortou a orelha do rapaz. Jesus chega e cura a orelha do rapaz. Deixa tudo direitinho. E ensina Pedro que não pode ser feito daquele jeito, que deve ser tratado diferente com os outros. Não é porque você me ama, você gosta de mim, você é o meu defensor, que você prejudica o outro. Aprendemos? Brasil! Mundo de hoje, estão aprendendo? Não é na defesa de alguém que você prejudica o outro. Tem que tratar tudo humanamente. E vai corrigir o outro com o seu ponto fraco. Aí você chega lá, cabisbaixo. Mas se você for um santarrão, aí chega lá, aí age, o seu palavreado é outra, a sua ação é outra, a sua maneira de tratar é outra, como sendo o valente, a valente. Então julga os outros pelo seu ponto fraco, não pelo seu ponto forte, que você é vencedor, mas por aquilo que você tem que dia e noite lutar, e ainda fica envergonhado da vida que leva. Aí você pode julgar as pessoas. Aí vai bem, dá para olhar nos outros e julgar as pessoas com o ponto fraco da gente. O melhor que se faz. Liderança. É uma só liderança. O irmão Brana diz aqui, como fui com Moisés, eu não trouxe a mensagem, mas pedi para o irmão Elias arrumar ali para mim. Como fui com Moisés, assim serei contigo, 229. Irmão Brana diz, estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo, para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. Eu tenho o Espírito Santo, é meu líder. Se você não tiver alguém que te lidera, você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não lidera sem um homem. O marido, para liderar a mulher, ele tem que ter o Espírito Santo. E a mulher, para ser liderada, precisa ter o Espírito Santo. Então aqui está. Porque ele é um Espírito. Eu tenho dito isto aos irmãos. O que ele me tem dito. Agora creia e seja curado. Se você quer ser curado, é só crer. Tem hora que a pessoa pensa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, você tem que crer. Precisa de crer. Se você crer, é curado. Se você crer, você vai encontrar o Josué para o seu dia, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, mas ele tem que falar por intermédio de alguém. Gente, tinha que ter um profeta. Tinha que ter um profeta para ensinar essas coisas para nós. Agora, você crê que no tempo do irmão Brana, lá em 1960, quando ele estava pregando essas mensagens,
Você crê que o povo estava entendendo que ele, o Espírito Santo, o Josué desse dia, o Espírito Santo, mas ele tem que falar por intermédio de alguém. Você acha que alguém entendia que Deus estava falando, o Josué daquele dia, o Espírito Santo, estava falando por intermédio de alguém chamado Brana, que ele não podia falar o nome dele? Mas ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. É fácil, tem muita gente aí, crentes ruins, crentes rebeldes, que você vai encontrar pela internet, qualquer lugar. Se você perguntar, qual é seu pastor? Jesus. Como se Jesus fosse pastor de cavalo, de porco, de burro, né? De mulos. Não. E são tudo misturado. Jesus é meu... Por que eles querem Jesus como pastor? Porque Jesus está no céu. Eles querem criticar dos outros. Você não pode ter Jesus como seu pastor se você não tiver um pastor no qual Jesus está te liderando. Mas os rebeldes sempre é assim, Jesus é meu pastor. Para poder mostrar para os outros, não preciso ir na igreja, não preciso pagar dízimo. Jesus é meu pastor, não vem cá me cobrar e eu não vou pagar mesmo. Jesus... tem gente que é assim, e a gente espera chegar lá no céu, e Jesus é meu pastor, e aí é fácil, Jesus é meu pastor, nada me faltará, certo? Não me faltará, só está faltando vergonha, está me faltando coragem, está me faltando decência, ou então é Jesus, né? Seu pastor, está me faltando um líder, uma só liderança. Noé foi um líder, Moisés foi um líder só, Abraão foi sozinho, o sobrinho pensava que podia fazer alguma coisa, e até Abraão achava que podia, vou levar esse rapaz comigo? Deus diz, não, só você, eu tenho um líder, é uma liderança para os judeus, para me formar uma nação, eu tenho uma liderança, do qual virá uma semente da fé que você tem, Abraão, a qual será Cristo. Mas tem que ser você, não pode vir através de Ló, que a Bíblia diz que Ló era justo. E ele gemia, vendo o que o povo estava fazendo de errado. Os homossexualistas, homossexuais lá na sua cidade, fazendo o que estava fazendo, agindo como agia. Ló chorava, mas não era líder. Não era o que liderava por Deus. Pela história que o irmão Branco conta, ele era um líder da cidade, ele era o prefeito da cidade. Mas ele não conseguia mudar a natureza daquele povo, porque era a natureza daquele dia, e ele era parte daquele povo. Ele não era parte de Abraão, parte de Abraão ele era na carne, mas no espírito ele não era. Muita gente é parte nossa na carne, porque é carne igual a nossa, podre igual a nossa, fétida igual a nossa, corrupta igual a nossa, mas não é no espírito, porque no espírito você tem a unção de Cristo hoje, você tem a liderança de Cristo hoje, mas os outros não podem ter, porque eles são como Coré, Datã e Abirão, eles sentiram a vontade de falar. Eu senti vontade, eu já tive um chamado até para padre, eu tive um chamado para obreiro, tem mulher que fala, eu tive chamada, então ela teve chamada lá atrás. Eu nunca vi, se Deus chamou a palavra, vá olhar na palavra, se a palavra tem chamado alguma mulher para poder ministrar a palavra e pregar. Se Deus colocou no quíntuplo de Efésios 4:11, pastores, pastoras, evangelistas, mulher, não, é um homem, é um líder. Deus tem sua liderança, a sua liderança profética, a sua liderança apostólica. Deus tem a sua liderança, sempre é um homem. A liderança da igreja é um pastor, é uma pessoa, é um homem, é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não pode trabalhar sem um homem. Ele não pode fazer isto sem que seja por intermédio de alguém. O Espírito Santo depende de alguém para ele poder trabalhar. E esse alguém tem que ser você. Você tem que dar um lugar para ele. Eu estou aqui para o Senhor trabalhar através de mim.
Se uma mulher chega, senhor, eu estou aqui para o senhor trabalhar através de mim. Olha, ela vai ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, mãe de filhos, não de cachorro e gato. Mãe de filhos. O problema é que o irmão Brana mostra isso, que nesses dias elas deixariam de ser mães de filhos e seriam mães de cachorro e gato. Que elas prestariam todo cuidado, porque um menino chora demais de noite, e até que o gato e o cachorro ficam já na casinha deles lá, e vai tudo bem, já não atormenta muita mulher, e ela tá querendo ter o seu corpo próprio para a praia, diz o irmão Brana, e ela nunca queria ter um filho. Ela seria uma boba se ela fosse ter um filho. Isso é o espírito do dia. Você vai ver que está acontecendo a mesma coisa. Por quê? Falta liderança. Não temos liderança. Falta... Jesus, não posso mexer com essas coisas. Falta liderança política, falta liderança espiritual, falta liderança no lar. Porque estamos endividados. Me diga. Porque o Brasil está endividado. Digo por quê? Falta liderança. Porque você está endividado. Falta liderança. Come só o que ganha, gasta só o que ganha, mas come o que é dos outros, gasta o que é dos outros, veste com o que é dos outros, fica devendo para todo mundo. Falta liderança em casa. Quem está falando para você já passou por galinheiro, já morou em galinheiro, em paió, certo? Será que foi por isso que eu aprendi? Isso aqui é uma formação que Deus faz na gente, para você saber fazer conta, para você saber governar a casa, para você não ficar tendo que desviar na rua. Ah, veio fulano, meu Deus, passar por aqui. Devendo para ele. Não posso ir mais naquele estabelecimento, estou devendo. Falta de liderança. A igreja fica em dívida, falta de pastor que lidera, falta de administrador. Por que as grandes igrejas vão para frente? Como tem bons líderes. Quando você vê essas igrejas que vai para frente, elas têm bons líderes lá também. Elas estão pensando só no natural. Que a igreja tem bastante patrimônio. É uma liderança. Tem coisa que a gente fala assim, as pessoas pensam erradamente. Mas quando você vê um Silvio Santos, o indivíduo é líder. Tem liderança. O homem enfia a mão no bolso, dá dinheiro para todo mundo. Não tira, não. Dá. Que é? Líder. É um líder humano. Nem evangélico é. Mas um líder humano. Sabe liderar. Sua empresa vai para frente. Você coloca na mão de outro, daqui a pouco, que não sabe liderar, você afunda. O lar colocado na mão da mulher que não sabe liderar, afunda. O homem tem que saber liderar essa casa. E quando ele não sabe, é bom que una com a sua mulher. Diga, bem, me ajuda aqui, que senão nós dois vamos para o buraco. Mas se ela também... Já estou devendo. Ah, bem, eu quero esse vestido, 500 conto. Mas nós estamos devendo, filha. Ah, mas eu quero. Dá para ela. Faz dívida. O filho quer um tênis de R$400. Filho, mas nós estamos devendo. Mas eu quero. Dá para ele. Fica devendo para os outros. Falta de liderança. Vai andar de alpargata, filho? É, de alpargata. Chamado pé de cachorro lá atrás. Vai andar de alpargata. Não. Para que eu ter coisas bonitas se eu passo apuro? Para que andar num carro novo se eu estou devendo e não posso pagar a prestação?
Para que carro novo? Só posso ter um carro novo quando eu posso pagar a prestação. Se eu não posso, tenho que pegar qualquer furreca e andar nela e... Obrigado, senhor! E de vez em quando pedir o irmão para empurrar para a gente. Não nenhum defeito. Defeito é dever. Defeito é não saber liderar. Não estou com raiva. Mas é uma liderança, tem que ter. Vocês pegam o João Batista, o homem sabia liderar. Pode vir pregador de todo lado e diz: o machado está posto na raiz das árvores. Em outras palavras, existe um líder aqui. Deus é um doido, mas Deus mandou foi para isso. O machado chega perto para você ver. É cavaco para todo lado. O que é o indivíduo? É líder. O que Jesus Cristo fez? É líder. Quem de vocês pode me convencer de pecado? Vocês querem me matar, vocês querem me bater, tudo bem. Mas quem de vocês pode me convencer de pecado? Diz o Senhor. Eu sou homem igual a vocês. Vocês não estão vendo? Tem olhos igual a vocês, ouvido igual a vocês, boca igual a vocês, nariz igual a vocês. Eu sou um homem igual a vocês. Mas quem de vocês pode me convencer de pecado? Dizer que eu pequei. Silêncio. Mas ele diz: mas eu posso dizer, vocês são filhos do diabo. Que coisa! Mas nós somos filhos de Abraão, nós cremos em Moisés. Se vocês crescem em Moisés, vocês creem em mim, porque ele era um líder e falou da minha liderança. E vocês não aceitam a minha liderança. Amém. Amém? Você quer ser próspero? Faça direito. Compre e pague. Pague seus dízimos. Não deva também, que você não vai para frente. Você quer ver uma vida amaldiçoada? Nossa, é uma vida regulada, que rouba de Deus. Se nós roubamos de Deus, nós temos coragem de roubar de qualquer um. Nós temos que entender o que Deus tem feito e o que Ele diz na Bíblia. Eu quero ser próspero, mas sou um ladrão de Deus. Eu quero ser próspero, eu quero ficar bem, mas não estou fazendo o certo. Como que eu vou ficar bem? Vou ficar devendo, vou comer e não vou pagar. Vou vestir os outros lá, ele de terninho lá, olha bonitinho, hein? Mas deve lá no meu açougue. Ah, mas não fico sem comer carne. E pagar? Não, pagar não paga não. Mau administrador, falta de liderança. Se pode comer carne todo dia, come carne todo dia. Se não puder, filho. E o chuchu é tão gostoso com a pimentinha do reino. Uma abobrinha, uma cabuchá. Mas é tão bom. Um bifinho é gostoso também. Um ovinho estalado. Como é bom. Sem dever nada para ninguém. Deita na cama. Deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Deitei e não dormi porque minhas dívidas não deixaram. Deitei e não consegui dormir. Rolei na cama a noite toda. Não tem dinheiro para pagar as contas que eu fiz. Vocês não pensam que eu estou contra vocês, eu sou a favor de vocês. Eu estou contra até o Brasil. Não tem jeito não. Aí fica aquele monte de gente lá, ganhando milhares e milhares de dinheiro, e o Brasil não tem dinheiro. O que vai fazer, gente? Que coisa, falta de administração, falta de liderança. E vocês devem ter copiado com o vosso pai terreno. Como o Brasil deve, vocês devem ter copiado dele. Compre e não paga. Esfola os demais para poder viver numa vida melhor. Erro. Olha, eu quero que vocês fiquem bem, porque eu quero chegar aqui, eu não sei da vossa vida, eu quero é pregar. Certo? Eu quero pregar. Mas que é bom ter uma liderança e saber a igreja reconhece uma só cabeça.
Como a mulher reconhece uma só cabeça, seu marido, a igreja reconhece uma só cabeça, Cristo. Mas é Cristo que tem alguém pelo qual ele vem liderar. Esse é Cristo do céu. Cristo do céu todo mundo tem. Você vai em todo lugar e fala, Cristo é meu Deus. E cadê o seu líder? É o Espírito Santo. E cadê o homem que te lidera? Não precisa de homem. É interessante. Brana diz que a gente precisa. E toda a vida que houve a liderança do Espírito Santo, o Espírito Santo estava encarnado no homem. O Espírito Santo quer encarnar hoje é na esposa. Deixa eu falar de casa agora. Esposa. Você não é esposa? Nós não somos esposa? Tudo bem, o cabeça é Cristo. Cristo nos liderando através de uma pessoa. Muito bem. E nós, a esposa, como nós estamos sendo liderados? Obedecemos? E o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido. E aí? Aí tem hora que você lê assim, fala, esse negócio aqui não dá certo, a igreja e a minha casa não. O corpo deve seguir a cabeça, o corpo é a mulher, deve seguir a cabeça que é o marido, como a esposa segue o marido. A esposa segue o marido, a igreja segue a Cristo. Gente, tem o natural para você ver o espiritual. Me diga, minhas irmãs, se vocês não reconhecem, não têm o prazer carnal, natural com seu marido, você nunca vai entender o que é prazer espiritual com Deus, não. Eu posso estar errado, mas eu creio desse jeito, não tem jeito. É o natural e o espiritual. Irmão Brano sempre pregou, foi isso. Você pode pensar diferente, mas se você não é aquela ajuda, não faz o que tem que fazer. Totalmente. As mulheres ainda batem no peito, lá em casa é assim. É a igreja católica, irmãzinha. A senhora tem que nome? A senhora é a igreja católica. Lá na minha casa é assim. Meu marido se vira. Se a igreja fala para Cristo, aqui, Cristo, comigo é assim. O senhor se vira. Hein? Essa igreja tem que respeitar o cabeça, tem que respeitar o líder. Se você não tem condição de respeitar um líder, e líder, se você não tem o Espírito Santo para liderar, não case. Moça, se você não tem condições de respeitar um líder, um homem para te liderar no casamento, largue de mão disso. Não case. Povo de Deus, você pode chamar que é de Deus, mas se você não tem um coração que é liderado pela palavra, pelo Cristo, que é a unção de Deus, derramada no dia que você vive, você não se submete debaixo desta unção, você não vai casar com Ele. Cristo não casa com você. Ele é o que a Bíblia diz. Vou repetir. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. Quando Eva pecou, ela precisava de um Salvador. O marido caiu com ela. Eu fico ao seu lado. Você errou? Você não vai morrer sozinho, eu também vou. Porque ele diz, o dia que comer, certamente morrerás. E eu comi. Então, mas se você vai deixar eu morrer sozinha, come do fruto comigo. Ele comeu também. Vou morrer junto com você. Viu? Aí depois ele teve, na hora H, ele teve que ser o salvador dela. Eu tenho que te tomar agora. Também nós devemos igual. Você errou e eu também. Só que você errou com o animal. Lhe faltou caráter. Não tem hoje? O mundo hoje está vivendo com sexo animal. Mesmo natural mesmo. Sexo animal. Tudo que é normal é normal.
alguém me ligou e disse, fala alguma coisa disso. Então, se eu já estou mexendo, tudo que é normal é normal. O que é anormal é animal. Normal, você sabe, eu não preciso nem esmiuçar mais. Eu não vou. Normal é normal. Qualquer outra coisa é animal. Já está tudo no lugar certo. É órgãos procriadores. Certo? Está tudo no lugar certo. Nós temos que deixar Deus liderar nossa mente, nossos desejos, porque cada um de nós somos humanos. Desejo de coisa errada todos nós temos. Precisamos pedir a Deus, Senhor, domina meus desejos. Para que os desejos sejam de acordo com a sua palavra. Porque eu preciso obedecer sua palavra. Por isso, vai chegando um ponto da perversão ir aumentando mais e mais, como foi lá no tempo de Noé, nos dias de Ló, que pegou fogo, é agora. É nos dias de Ló, outra vez, que o fogo vai cair do céu. Era o mesmo tipo de sexo animal que existia lá. A Bíblia chama eles sodomitas e efeminados. O sodomita era o homem. E o efeminado era o sodomita vivendo com ele. Isso é bíblico. Eu não estou aqui falando contra eles. Eu estou dizendo que isso daí é na Bíblia. A Bíblia diz que isso ia existir. E que isso não é de Deus. E que Deus nunca fez. Quando Deus fez o homem macho e fêmea, porque quando ele fez Adão macho e fêmea. Capítulo 5 de Gênesis. Deus os criou e os abençoou e os chamou pelo nome Adão. No dia em que foram criados. Porque ela foi criada nele. A natureza feminina foi criada na masculina. Mas um dia Deus olhou e disse, você não pode ficar só e com isso dentro de você. Eu vou separar, vou tirar essa natureza daí de dentro, essa natureza feminina. Aí Deus adormeceu Adão e tirou a natureza feminina, o desejo feminino, sexual, que poderia estar pervertendo, mas Deus tirou, desde o Éden. Não pense que Deus fez errado, Deus não é culpado, Deus tirou. Se você tornou a trazer aquele espírito para dentro, aí eu vou com você, mas Deus tirou quando Ele fez o homem macho e fêmea. Mas logo Ele disse, vou te adormecer e tirar a mulher de você. Não é bom você ficar sozinho, não. Aí adormeceu ele e tirou aquela natureza feminina, que é uma costela, a quinta costela aqui debaixo do coração. Por isso a mulher não foi feita um pedaço da cabeça para ela não mandar. A mulher não foi feita um pedaço do pé, da sola do pé, para não ser pisada. Ela foi feita com uma costela debaixo do coração para ser amada. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É amor, é Ele quem a ama. E o que Deus diz para ela? Mulher, reverencie, se submeta ao marido, ao líder. Igreja, se submeta a Cristo, o líder. Cristo, a palavra ungida hoje para nos liderar. Amém? Olha, que Deus te ajude. Eu pensei em falar mais coisa. Meu tempo já terminou, irmão? Mas eu vou mais um segundinho aqui, para me terminar. Uma só liderança. Depois veio João Batista. Uma só liderança, Jesus Cristo. O João sabia. Convém que ele cresça, que eu diminua. Isto é, ele vai entrar e eu vou sair. É uma só liderança. Não podia nem os dois estar ao mesmo tempo. João Batista, o precursor, e Cristo o precursado.
O precursor tinha que sair de cena para o precursado entrar. Aí Cristo entrou, uma só liderança. Jesus já preparou a igreja e chamou seus discípulos aqui, ó. Eu te dou as chaves do reino do céu. Para todos os 12? Não, chamou Pedro, entre eles. Aquilo ali parece que era humilhante para os demais, não? Jesus pega a chave, Pedro, eu falo assim como sendo natural, mas você sabe que é o espiritual, pegar chave. A chave era a revelação do momento que Pedro teve. Quem és tu? Então, pega a chave e dou para você. Para Pedro. Então, aqui tem o parágrafo, eu não tenho tempo para tudo aqui, dá vontade de ler, nem se for um pedacinho, porque esse daqui com um pedacinho que se lê, já é o sabor, né? 491, 492. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra esse ensinamento, todo o inferno está contra esta verdade, porém isto é verdade. Jesus nunca disse, agora Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação, agora toda a igreja está salva. Isto foi para ele pessoalmente. Eu te digo que, não para eles, a ti, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. E a palavra Pedro significa uma pedra, pedra significa o separado. E aí ele vai em frente, ele diz, carne e sangue nunca revelaram isto a ti, mas sobre esta revelação, o grupo chamado para fora, eu edificarei minha igreja neles, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela. Nenhum só cabelo de tua cabeça perecerá. Tu és meu, eu te ressuscitarei no último dia, darei a ele vida eterna e o ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação, não eles, mas ele, um indivíduo, não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isto. Você vê os pregadores levantando contra a liderança de uma só pessoa. Eles diziam uma só pessoa no tempo de Brana. Sim, mas o dia que Brana pregou, eles diziam uma só liderança, mas no tempo de Pedro. É isso que vocês têm que entender. Cada dia tem uma liderança. A liderança hoje é da esposa. A esposa está representada em João, Apocalipse 10, 8 a 11. Que comeu o livrinho, tomou o livrinho de Brana. Comeu o livrinho e profetizou outra vez. É outra profecia novamente para poder revigorar as pessoas e dizer o que Brana disse. Está sendo repetido por João que comeu o livrinho, pela esposa que está submetida a estas ordens, a esta ordenança e a esta liderança. Amém. Aí veio Pedro. Para mim chegar ao final, aí veio Pedro. O Espírito Santo, no dia do Espírito Santo, foi o Espírito Santo sim, mas tinha um homem que falou por todos. Um homem, que faremos varões irmãos. Atos 2,37. Que faremos varões irmãos. Falando com todos. A resposta vem 2,38. Levantou-se Pedro e disse, arrependei-vos. Por que só Pedro? Porque era ele que tinha as chaves. Por que só um? Porque era ele que era o Brana do dia para revelar os selos. Por que só um hoje? Porque é ele que comeu o livrinho. É um só que comeu. Vocês têm que participarem agora, como os discípulos participaram com o que Pedro fez, com o que o povo dos dias de Brana participou, com o que Brana fez, com o que o povo dos dias da esposa hoje participa do que João comeu. Uma só liderança. Aí veio Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Tinha tantos homens, Deus escolheu um só. É uma só liderança para cada era. E o irmão Brana disse que esses homens eram pastores. Estava lendo uma mensagem esses dias, não marquei, mas disse, eles eram pastores. Cada homem desse era pastor, pastor local. E aquele pastor local, a sua igreja refletia um caráter mundial. Como pastor local, pastor e profeta Brana. Estavam mostrando, refletindo o caráter da igreja, não só dos Estados Unidos, não só a Laodiceia
da Ásia Menor. Mas nos dias que isso foi cumprido, Laodiceia, na América do Norte, estava mostrando não só os Estados Unidos, o mundo inteiro. A noiva não é só do Brasil, é o mundo inteiro. Agora, mas é muito pouco de outros que vão entrar. Os outros vão entrar porque já foram alimentados por outra liderança. Estados Unidos vai entrar, alguns, porque foram de uma liderança profética chamada William Branham. Mas agora, nesse tempo, eles deveriam saber que estas 7 nações, para esse dia final, Deus tem sua liderança, o Espírito Santo, outra vez. Amém? Quando chegou em Wesley, você sabe que aí veio Charles Parham. Charles Parham tinha uma escola. E William Seymour, que era um estrábico negro, estrábico, ele foi aluno de Charles Parham. Parham também é H-A-M, Parham, P-A-H-A-M, Parham, P-R-H-A-M, Parham. Agora você toma isto, foi mestre de William Seymour. E quem foi? O avivalista pentecostal, William Seymour. Deus tomou um negro estrábico e fez o seu trabalho na América do Norte, entre os pentecostais, o avivamento pentecostal. É 2 homens conhecidos, porque um era mestre do outro, mas Deus tomou o aluno. Para esse trabalho, Deus tomou o aluno, que é o William Seymour. E depois disso veio o William Branham. Aí vem o William Branham. Outra vez o HM, Deus reforçando seu trabalho. Mais uma vez, o HM trazendo esta liderança para o final dos tempos. Agora, a última liderança que nós temos é a liderança da esposa. Ela não ficou viúva, não é? Já pensou bem? Ela é uma viúva? Não. O marido está vivo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Cristo, que é a palavra ungida do dia, que veio dos dias de William Branham, não da primeira e segunda etapa. Não. Primeira e segunda etapa não traz uma profecia repetida. Não. A profecia que é dito, profetiza outra vez, não é da primeira e segunda etapa, é quando o livro é aberto. Apocalipse 10, de 1 a 7. O livro é aberto. Aí 10, 8 a 11. Toma o livro e profetize outra vez. Foi depois da primeira e segunda etapa. Agora, vamos mostrar nosso caráter de esposa. Vamos estar no nosso posto de dever, cumprindo o nosso dever, prazeroso com Cristo, a palavra do dia. O seu prazer é com 7 selos. O que é Cristo? São os selos. William Branham pregou isso ao nascer do sol 201, 202. O que é Cristo? Cristo é os selos que foram revelados. Agora, a esposa vive com o quê? Com Cristo. O que é Cristo? É o marido, é o esposo. O esposo é a palavra revelada. A palavra revelada foi revelada nos 7 selos. Então, a esposa está vivendo com ele, sentindo prazer com ele. Prazer com os selos, prazer com essa revelação, prazer com os trovões. Cristo é tudo isto para nós. Grande Criador, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos comer desta palavra. Estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida, pela paz, pela saúde, pela revelação, pelo que o Senhor tem dado para nós termos condições nesse dia de viver essa mensagem e de não fazermos como a Eva de Adão fez, não fazermos como a Eva de Jeová fez, a ortodoxa, não fazer como a Eva de Jesus fez no ano 300, que casou com o Estado. Mas agora, Senhor, nos dias de William Branham, ele viu que a igreja da América, a Eva da América, ela estava nua, só com uma folha tampando sua nudez.
Mas o Senhor diz para ele: ela virá outra vez. Não era da América, é uma noiva que não é da América, ela é do Brasil, ela é morena, ela ouve essa voz, ela ouve o esposo, ela se submete à liderança de Cristo nesse dia final. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que me vigia é meu Jesus, com sol ou chuva ou nas noites frias, Ele me ajuda a carregar a cruz. Se estou triste, desanimado, se estou enfermo, vem me curar. Me apacenta com o seu cajado, em pastos verdes faz-me repousar. Tenho certeza, não vou a esmo e nada mesmo vai me faltar. E quando falta azeite na botija, o meu azeite vem multiplicar. Mesa bem preparada na hora certa das refeições. Tem 7 selos, terceira puxada e até mesmo 7 trovões. É um menu que tem 7 pratos, é dele mesmo que eu quero comer. Tem novo nome, tem terceira etapa, o alimento que me faz viver. Tenho certeza, não vou a esmo e nada mesmo vai me faltar. E quando falta azeite na botija, o meu azeite vem multiplicar.